7 minutos pro VAR é demais. Tudo bem, Rê? A gente vai falar muito do Fla-Flu, né? Afinal, 2 gols anulados. Quero a sua opinião, mas antes, não dá, né? Pro VAR levar 7 minutos para tomar uma decisão. Boa noite. Boa noite, Edu, Pascoal, Jair, Bubu, fã de esporte. Nós temos aí no Grenal esses 2 lances que demoraram realmente demais. E aí você pega essa questão do final do primeiro tempo, de uma possível mão, e aí a gente já vai falar aqui, se toca na mão, é pênalti, não é indiscutível. Mas você não tem nenhuma imagem conclusiva que mostra que realmente toca na mão. E a demora foi gigante. E depois para validar o gol do Grêmio. Eu acho que isso é um pouquinho do Brasil, do VAR brasileiro, né? Infelizmente, essa demora acontece bastante aqui. A gente vê isso aqui, viu no Grenal, viu ontem até no jogo do CRB, que teve um problema gigantesco de dar o gol, voltar atrás e uma demora também do VAR. Então, assim, são lances muito visados pelo VAR com uma demora que para mim é injustificável. E falando do Fla-Flu, eu contei aqui mais cedo, né, que um rubro-negro na redação, quando anulou o segundo, falou, anula agora, quero ver anular. Aí quando anulou, ele ficou bravo. Você acredita num negócio desse? Enfim, 2 gols anulados, acho que o segundo a gente não tem nem muito o que discutir, mas o primeiro, sim. O Pascoal já falou aqui logo no começo do programa, que ali foi uma disputa de bola normal. A gente quer a sua opinião, por favor, Ré. Primeiro que nunca vai ser fácil um Fla-Flu, uma decisão, né? Nós tivemos 41 faltas marcadas, 9 cartões amarelos aplicados, e aí você tem 2 gols anulados. O segundo gol é questão de impedimento, é questão de linha traçada. Esse lance, aonde caracteriza a falta para a arbitragem? Sabe, o sem querer também é falta? Você tem uma disputa normal ali de corpo a corpo. A disputa normal ali de corpo a corpo não é infração nenhuma. Mas a hora que o jogador do Flamengo cai, ele cai em cima da perna do adversário. A hora que ele cai em cima da perna do adversário, é sem querer? É sem querer. Ó, aí você tem disputa normal. A hora que ele cai em cima da perna do adversário, e isso faz com que ele derrube o adversário. Isso para a arbitragem é caracterizado falta. Entra na falta imprudente quando o jogador age sem atenção, sem precaução e derruba o adversário. E eu já vi muitos pênaltis sendo marcados dessa forma. O jogador cai e cai em cima da perna do adversário, acaba fazendo a falta sem querer, e por isso é um APP, porque é o início da jogada, é onde o Flamengo rouba a posse de bola. Por isso o VAR tem sim a questão de poder chamar o árbitro e sugerir revisão. Então é aquele negócio, mas foi sem querer, faz parte do jogo. Mas para a arbitragem, esse tipo de lance, a hora que o jogador cai em cima da perna do adversário, mesmo sem querer, e ele impede o avanço do adversário, é falta. E aí, por mais que a gente concorde ou não com a regra, com as orientações, eu vejo um gol bem anulado dentro do que é a orientação que a arbitragem recebe. O Pascoal quer falar contigo. Eu só estava pensando aqui, na sua opinião, o Ignacio ele não derruba o Juninho. Não, para mim a disputa ali no começo é normal. Você tem uma disputa corpo a corpo, você não tem uma disputa faltosa. A hora, qual é o momento que ele derruba o adversário? A hora que ele cai, e aí a hora que ele cai em cima da perna. E aí ele não permite o jogador prosseguir na jogada. E por isso é caracterizado infração, imprudente. Entendeu? O imprudente na regra é agir sem precaução. É esse momento aí, ó. Tanto que é o momento que o VAR mais mostra para o árbitro. É o momento que o jogador do Flamengo cai em cima da perna do jogador do Fluminense. Porque dentro das características, das orientações, isso é agir sem precaução, sem atenção, e aí eles consideram uma falta imprudente. Renata, boa noite para você. A disputa vem o jogador do Fluminense segurando por cima o jogador do Flamengo, aqui no ombro, o jogador do Flamengo virando o corpo e apoia a mão dele na perna do jogador do Fluminense, e quando eles giram, é inevitável que eles vão cair.
porque eles estão girando o corpo. Quando a bola vem, eles estão girando, um para atacar e o outro para defender. Quando eles giram o corpo, ali é inevitável. Isso, para mim, isso é choque de futebol, choque no jogo. Um está buscando tomar a bola do adversário e o jogador do Flamengo está tentando girar o corpo para tirá-lo da jogada. Se eles vão cair onde vão cair, não dá para escolher onde vai cair. Infelizmente, o futebol é feito de contato. E esse contato existiu, mas existiu de uma maneira em que os dois colaboraram para o contato. Para mim não aconteceu rigorosamente nada. Isso é uma disputa normal de bola. Eles estão disputando uma jogada. E na disputa da jogada, um vem com o braço para girar o corpo e tomar a bola, tomar a frente, o outro com o braço para girar e buscar o campo ofensivo. É inevitável que eles vão cair ao choque. Para mim, o jogo segue normalmente, não tem sem querer, não tem a intenção, não tem um está provocando o outro para tirar, para provocar a falta. Para mim é uma jogada absolutamente normal. Eu vejo esse tipo de jogada 40, 50 vezes por semana. Então, para mim não aconteceu nada. Caiu o Ignacio, aliás, quem contratou o Ignacio? Fez uma volta aqui, passou para lá e a bola acabou sobrando para o jogador do Flamengo para entrar na área e fazer o lançamento. Para mim, zero. Não vejo, eu concordo com as suas palavras, é gesto técnico, a intenção e tal, mas para mim isso é zero. Isso é disputa de bola numa partida de futebol. Rê, chama atenção que acho que na Europa a gente não vê esse lance sendo marcado, né? Então, é aquilo que eu falo, a gente entra naquela questão que a gente fala muitas vezes. O que é questão de jogo, o que é entendimento de jogo, o que é falta, o que não é, o que é interpretativo. E aí, é aquilo que eu falei, a gente já viu, e eu já vi muitos pênaltis até serem marcados, e na Europa também, de jogador cair, e aí cair na perna do adversário e ser marcado falta e ser marcado pênalti. Agora, eu entendo quando o Pascoal fala perfeitamente que é você entender a dinâmica do jogo, que é você entender o que é uma disputa de bola, o que é você entender que aquilo faz parte da partida. E aí a gente entra naquela questão que a gente já cansou de falar também, que falta muitas vezes não só para a arbitragem, mas para quem orienta, né, para quem passa as regras para a arbitragem, para quem faz regra, para quem orienta, o entendimento maior do jogo. Então é aquilo que eu falo, eu não crucifico a arbitragem num jogo, num lance desse, por marcar a falta, porque está dentro daquilo que muitas vezes ela recebe de orientação e ela recebe ali no aprimoramento, na aula, no curso, no feedback que a arbitragem recebe. Então eu não crucifico a arbitragem, mas eu já falei várias vezes que eu tenho aquela questão gigante de que precisa, sim, de um maior entendimento do jogo por parte de quem orienta, principalmente, não só dos árbitros. O gol anulado do Gonçalo Plata, o segundo foi do Michael, né? O segundo não tem discussão. Estava impedido, factual, né? Tem um ombro na frente, o segundo eu não vou discutir. Apesar de que da linha também, né? Apesar de que eu... Tem um questionamento a respeito disso, por quê? Porque na linha do futebol carioca, o futebol carioca é diferente dos outros estados. A linha do defensor, ela é o dobro da linha do atacante, para exatamente provocar a chamada mesma linha, para evitar esse negócio de que tá o bico da chuteira na frente, um calça 44, outro calça 43, e aí fica um bico na frente e está impedido. Às vezes o cara põe o pescoço assim para o lado, acaba aparecendo um pouquinho do topete do cidadão e acaba marcando a falta. Mas nesse lance aí, tem uma marca e para mim eu acredito que ele está na posição de impedimento. O Juninho está na posição de impedimento. Ponto. Mas do primeiro, não consigo me convencer. O que me chama a atenção no primeiro ali é porque eu concordo com o Pascoal no seguinte, porque o zagueiro tá com a mão, tá com o braço por cima. Isso é normal. E o cara que tá, o referência, o atacante, quando ele geralmente ele tá se protegendo do defensor, ele bota a mão para trás e geralmente ele vai segurando a blusa do adversário. Tu vai segurando a blusa assim para justamente tu ter o controle de onde o cara tá. E aí é gestão de espaço. E era isso que o Juninho tava fazendo ali. Ele tava segurando, sim, o Ignacio, para justamente com gestão de espaço. Aí ele tá me segurando em cima, mas eu vou conseguir girar. Se ele continuar
continuar vindo pra cima de mim, eu vou conseguir girar. E pra mim foi isso que aconteceu. E ali eu entendi o que a Renata falou, mas o Ignacio estava segurando assim por cima e o Juninho faz o giro. E aí onde o Juninho vai cair é inevitável. Nessa eu tô com o Pascoal. É inevitável, ele vai cair, ele tá, enfim, tá se enrolando ali com o adversário, eles vão cair. Acabou caindo na perna, só que o giro do Juninho, na hora que ele cai, ele já cai no sentido, o Ignacio, ele cai pra lateral e o Juninho já gira na direção da bola. E aí faz toda a diferença que o Juninho continua indo na direção da bola e tu vê que o Ignacio só foi chegar no Juninho ali quando ele já tinha tocado a bola pro Plata. Mas enfim, eu também não vejo como falta. Agora, 2 gols anulados no final da partida. Imagina se o Flu leva para os pênaltis, hein? Ia ser uma loucura. Você quer conversar com a Renata alguma coisa, Rodrigo? A Renata já sabe, né? Eu participei do programa com ela, falou que eu tenho o meu padrão Premier League de arbitragem, né? Então, o padrão Premier League, isso aí segue o jogo, não foi absolutamente nada. São 2 jogadores pesadões, né? Então é cara de buscar referências, de contato, de um procurar o outro e tal. E uma certa lentidão para recuperação. O Juninho foi rápido, né? Levantou, seguiu. E o Ignacio, para mim, mostrou uma vontade grande de cair também, entendeu? Porque ele é grande, ele é pesado. Acho que ele tentou aproveitar um pouco a situação, viu que ele levou a pior, né? Esse jogo. Então, eu não daria nada. Mas dessa vez foi digamos assim, né? Um lance que acabou não interferindo no vencedor do confronto, né? No caso, o campeão Flamengo, como você falou, se o Fluminense tivesse feito um gol vencido depois nos pênaltis, aí possivelmente esse lance ia gerar muita polêmica, a grita ia ser grande, né? Mas o Juninho acaba sendo o cara decisivo, né? Porque ele faz... 2. Foram 3 Fla-Flus nesse campeonato. O placar agregado dos 3 tá 2-1, que é o placar do segundo jogo. Gol do Juninho, meio lá, né, atabalhoado ali, mas acabou entrando e ele participou dos 2 gols anulados da final. Virou um personagem e era um cara que foi contestado quando foi contratado. Sim. Outra coisa para elogiar o Felipe Luiz, né? Porque enquanto técnicos anteriores foram ganhando reforços e pediam, ele foi perdendo jogadores. E o reforço que chegou o Juninho, muita gente falou, ih, rapaz, Juninho... Na verdade, quem é o Juninho? Essa é a verdade. Não, e no Campeonato Carioca, quando entrou, não entrou tão bem assim. Ele melhorou depois dessa lesão que ele teve agora. Pelo menos, esse segundo lance, que ele ganha na velocidade, que ele ganha na explosão, era algo que ele não estava fazendo. Ele não estava conseguindo ganhar. Acho que trabalhou essa questão física dele, justamente nessa lesão que ele teve. Trabalhou um pouco mais essa questão física, a questão de confiança também, porque o cara chega no futebol que não é visto. Chega para jogar no Flamengo. Tem todo um peso de você estar no elenco, um dos elencos mais caros do país. Então, acho que também tinha aquele peso dele fazer gol, dele participar um pouco mais ativamente. Então, por exemplo, nessa partida agora ele foi muito bem. E nesse segundo gol, para mim, mostra já uma outra questão física. Porque ele ganhar na velocidade era uma coisa que ele não estava conseguindo fazer. E ele foi bem, agora. Os gols não valeram, mas o Juninho somou pontos aí com a nação e principalmente com o Felipe Luiz, entrou bem na partida. Ô Rê, obrigado, viu, pelo seu conhecimento. Sempre bom ter sua participação aqui no Sport Center. Até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite, até a próxima. Valeu, amiga. E o Arrascaeta também me parece que evoluiu do primeiro jogo para esse, né? Muita gente achou que ele ficou devendo no primeiro jogo, já entregou mais esse domingo, né? Vou te falar, desse time do Flamengo, para mim, desses 2 jogos da final, quem entregou e ainda vai precisar continuar entregando foi o De La Cruz. Pra mim foi o cara que jogou bem. De La Cruz jogou bem no primeiro jogo, porque teve toda essa questão de lesão também que ele tá tendo. Ele não... Evoluiu, exatamente. Não teve sequência. Foi interrompido algumas vezes na temporada passada. Nessa temporada também está sendo muito cobrado. E aí o Felipe Luiz até brincou, deu uma entrevista falando, ele vai me agradecer depois. Vai me agradecer que eu estou segurando, vou dar uma minutagem para ele depois. E intensidade, roubada de bola, trabalhando com as 2 pernas, tentando acelerar quando tem que acelerar, jogando curto quando tem que jogar curto, virando o jogo quando tem que virar, enfim. Eu acho que nessas 2 partidas de final mesmo, o De La Cruz cresceu muito de produção. O Arrascaeta no primeiro jogo ainda um pouco abaixo, né? Eu acho que o Arrascaeta... Tem que ver como vai ser a sequência da temporada do Arrascaeta, né? Porque geralmente ele não consegue jogar o ano todo. É isso que vem acontecendo com o Arrascaeta. Ele não consegue jogar o ano todo e de determinado momento da temporada ele já começa a ser um pouco preservado para entregar no final se o Flamengo chega nas finais de campeonato, de Copa do Brasil, enfim, Libertadores. Então vamos ver como vai ser essa temporada. O Arrascaeta fez esse campeonato carioca como pré-temporada mesmo, né? O Felipe Luiz ali dosando, vendo como ele vai prosseguir durante a temporada. Vamos ver. Luiz Araújo foi mal hoje. Ele que mas foi bem no campeonato carioca. Foi bem no campeonato. Isso.
Aí, com a Os lesão dois do Bruno jogos de Henrique, titular, ele não foi bem. Ele não foi bem. E o Wesley, pra mim, cara, impressionante. Já agora, é realidade, jogador de seleção, mas mesmo assim com confiança, aí dá aquele passinho lá, é estiloso, o cara tá grandão, né? O Wesley, não sei se vai ser vendido ou não esse ano. Né? Eu acho que É uma difícil. posição. Eu acho difícil. Hoje ele é muito útil Não pro passa- Flamengo. Eu acho difícil ele não ser vendido. Não ser vendido, né? Tem um super mundial, tá com, mas ele é um jogador com seleção brasileira, a visibilidade aumenta lá fora. Uma posição carente no futebol mundial. Não é só o Brasil. O Flamengo foi claramente superior no Campeonato Carioca, isso não deixa dúvida, né? Mas tem alguma coisa, algo de eficiência ali na hora de concluir os lances, que ainda tem que ser um trabalho do Felipe Luiz, né? E ele falou que vai aproveitar essa data FIFA, né? São 13 dias sem jogo, mas também sem metade do elenco, né? É isso que eu ia falar, o ataque também todo, o Bruno Henrique saiu, aí teve o Bruno Henrique estava sendo destaque, o Cebolinha também se machucou, o próprio Luiz Araújo, em determinado momento estava fora, ele foi mexendo. O Robozinho voltou e saiu. O Robozinho voltou e saiu Pedro também. vai faz muita voltar. falta. Eu acho que é isso, acho que esse é o ponto principal, o Pedro. Você estava falando em relação ao Felipe Luiz logo no início, né, que a gente teve que ir pro Pedro Henrique Torre. Eu acho que o peso do Felipe Luiz fica ainda maior por conta de quem ele substituiu. Foi o Tite, né? Ele substituiu o Tite no momento que o Tite perdeu o Pedro e ali acabou o que o Tite conseguia tirar dos jogadores, porque o jogo do Tite era em função do Pedro. O Pedro era a referência no ataque. Então, sem o Pedro, o Tite teve muita dificuldade como extrair o ataque. A primeira coisa que o Felipe Luiz foi, não vai ser só um atacante não, vamos de dupla. Então agora vai ser dupla. Aí foi o Gabigol junto com o Bruno Henrique em determinado momento, ele tentando recuperar o Gabigol ainda. E agora, com todos os pontas lá, Plata, Cebolinha, Luiz Araújo, o que ele fez? Ele foi, quem tem um pouco mais de condições de jogar centralizado, por exemplo, o Plata é ponta. O Plata veio pro Flamengo para jogar de ponta direita ou ponta esquerda, não veio para jogar de atacante. E com o Felipe Luiz jogando de segundo atacante, e hoje, sem o Bruno Henrique, nesses últimos 2 jogos, ele jogou de centroavante. O centroavante do Flamengo nesses últimos 2 jogos foi o Plata. Plata e Luiz Araújo ali. Exatamente, jogando por dentro. Então são 2 caras que são pontas, são caras de lado. E o Felipe Luiz, do jeito dele, falou, eu vou conseguir botar vocês para jogar junto no ataque. Sim. Com movimentação. Então vamos lá. Um trabalho admirável realmente do Felipe Luiz, já é o 3º título então, e vamos ver o banho